O que fazer se a liminar não é cumprida? Essa é uma pergunta bastante recorrente que chega até mim, tanto pelos pacientes, tanto pelos consumidores em geral, quanto por advogados. O que fazer? Como agir se uma liminar, por exemplo, for descumprida? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Acompanhem. Infelizmente, é bastante comum que muita gente descumpra uma liminar, que muita gente descumpra uma tutela de urgência. Tutela de urgência aqui é sinônimo de liminar. Veja só, se alguém descumpre uma ordem judicial, essa pessoa pode estar sujeita a algumas penalidades. Por exemplo, quando um juiz concede uma liminar, quando ele concede uma ordem judicial, ele pode, por exemplo, desde logo estabelecer um prazo e fixar uma multa. Fixar ali, então, uma multa em que, se a parte ré não cumprir essa ordem judicial, essa multa poderá ser aplicada por ele, punindo aquele réu que não cumpriu a ordem judicial. De forma que isso termina muitas vezes fazendo com que o réu cumpra a ordem judicial pelo medo de ser penalizado por essa multa. Bom, mas a gente sabe que muita gente não se abala com isso. E a gente sabe, por exemplo, de casos, eu como advogado especialista em plano de saúde, sei de casos, por exemplo, de operadoras que não se abalam com o fato de o juiz ter estabelecido uma multa e eles simplesmente ignoram muitas vezes a própria multa que o juiz estabeleceu. Mas, Elton, o que fazer então se um plano de saúde ou o réu, por exemplo, não cumpre a ordem judicial? O que a gente faz? Bom, nessas situações concretas, se está muito bem evidenciado que o réu está obstando o cumprimento da ordem judicial, que ele não está disposto a cumprir, o advogado pode requerer uma providência prática equivalente. O que é a providência prática equivalente? Essa medida está lá no artigo 497 do Código de Processo Civil. O artigo 497 do Código de Processo Civil, ele diz, por exemplo, que nessas ações judiciais de obrigação de fazer ou não fazer, caso a operadora, o réu, vamos pensar aqui, ele descumpra a ordem judicial, será possível ao advogado requerer do juiz uma medida prática equivalente para que você force o cumprimento da ordem. Então, o que pode acontecer numa situação como essa é o bloqueio da ordem judicial daquele réu que deveria ter cumprido a ordem, a fim de que você penhore um valor e cumpra você mesmo a ordem que ele não está cumprindo. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação que é bastante comum no meu cotidiano. Quer dizer, não tão comum, mas acontece de vez em quando com uma ou outra operadora de saúde sempre muito bem localizado. Algumas operadoras de saúde, tem duas basicamente no mercado, que resistem muito ao cumprimento de ordens judiciais. Nesses casos, por exemplo, o que um juiz pode fazer? Ele pode adotar o pedido do advogado de bloqueio da ordem judicial dessa operadora, pegar o dinheiro da operadora de saúde, entregar para que o paciente faça o tratamento dele em outro local, fora da rede credenciada. Isso é plenamente possível de acontecer, segundo o artigo 497. Evidentemente que essa é uma medida bastante drástica e um juiz terá que ser convencido de que a operadora de saúde está mesmo resistindo ao cumprimento dessa ordem judicial. O juiz precisa ser convencido de que o réu, de fato, resiste ao cumprimento da ordem de uma maneira absolutamente injustificada. Isso não serve para que aqueles casos, por exemplo, em que o réu está justificando as razões pela qual ele não consegue cumprir a ordem judicial e essa razão pode eventualmente ser justificável. Mas para aqueles casos em que o juiz está convencido pelo advogado de que não há a justificativa para que o réu descumpra aquela medida, a providência prática equivalente, que está prevista lá no artigo 497 do Código de Processo Civil, pode ser adotada. Então, por exemplo, o juiz pode, então, acolher esse pedido de bloqueio dos ativos financeiros, pegar esse dinheiro, entregar para o autor da ação judicial. O autor da ação judicial fará aquela providência que ele queria que o réu fizesse e nessa situação, por exemplo, depois ele vai prestar contas para o juiz daquilo que ele gastou, do quanto ele gastou. Podem haver, por exemplo, dentro de um processo, múltiplos e sucessivos bloqueios na conta do réu porque ele está resistindo ao cumprimento da ordem judicial. Isso independe da multa que eu citei no começo do vídeo. Então, a multa, por exemplo, não se confunde com essa obrigação de fazer. A multa não se confunde com essa obrigação, por exemplo, em que o juiz pode determinar essa providência prática equivalente. A multa, ela poderá ser ainda assim
cobrada ao final da ação judicial. Mas note, o que é preciso ficar muito claro com relação à multa, por exemplo, é que nesses casos de multa, a qualquer momento o juiz pode rever o valor, para menos e para mais. Ele pode falar assim, olha, a multa que eu arbitrei está insuficiente para compelir, para obrigar o réu, por exemplo, a lá e cumprir essa ordem judicial. Então eu vou aumentar a multa, eu vou aumentar esse valor. E claro, se ele entender também que a multa agora se tornou desproporcional, que a multa se tornou excessiva, ele pode então reduzir esse valor até momentos antes de que o autor da ação levante esse dinheiro. Esse dinheiro de multa, é muito importante dizer, ele só pode ser levantado pelo advogado ao final do processo judicial. Essa é a regra. Mas Elton, por que esse dinheiro de multa só pode ser levantado ao final do processo se ele está descumprindo a liminar agora? É porque, na verdade, a multa é acessória da obrigação principal, como a gente diz. Ou seja, se por um acaso, ao final desse processo, você perder a ação, mesmo que o réu não tenha cumprido a ordem judicial, a justiça tem entendido que a multa não será devida. Ou seja, o réu não cumpre a ordem judicial, mas se ao final dessa ação, você que pediu essa ordem judicial, perder esse processo, a multa não será devida. Então, o réu tinha razão para não cumprir a ordem judicial. Agora, o inverso disso, naquela situação em que o réu não cumpriu a ordem judicial de forma injustificada e você ganhou, então você pode sim cobrar ao final do processo a multa em que o juiz determinou no curso da ação. Mas, como eu disse, essa multa só poderá ser levantada quando acabar de vez a sua ação judicial. Ela não pode ser levantada antes. Não confunda a multa com o cumprimento da obrigação. A multa não pode ser levantada pelo advogado conforme a pacífica jurisprudência antes do final da ação judicial. Mas, naqueles casos em que o réu não cumpre a obrigação, nos termos do artigo 497, é possível pedir uma providência prática equivalente, o juiz penhora o valor, então, entrega para a parte e a parte terá a obrigação de prestar contas do que fez com aquele dinheiro. Olha, juiz, com esse dinheiro que você me entregou, por exemplo, eu fui lá e comprei o medicamento que eu queria que meu plano de saúde fornecesse. Eles se recusaram a fornecer e se recusaram a cumprir a ordem judicial. Olha, juiz, com esse dinheiro que você me entregou, está aqui o orçamento do quanto eu vou gastar e está aqui a nota fiscal agora do quanto eu gastei efetivamente, mostrando que eu usei esse dinheiro, eu transferi esse dinheiro para fazer ali o pagamento dessa obrigação. O excedente desse valor, né, vamos pensar, por exemplo, que um juiz, você tem um orçamento de 100 mil reais para fazer um procedimento, para fazer algo, e acabou gastando só 80, 90. Elton, posso ficar com esse valor da diferença? Não, negativo. Esse valor da diferença deve ser depositado dentro do processo. Eventualmente, ele pode até servir, desde logo, para que ficar parado ali na ação judicial a título de multa, para que lá no final da ação você levante. Mas você não pode, então, o seu advogado não poderá levantar o valor da multa para você antes da finalização da ação, mas eventualmente será possível pleitear a um juiz que a medida prática equivalente do artigo 497 do CPC, a fim de que então, por exemplo, né, é só um exemplo, o juiz penhore o valor da conta. Evidentemente, como eu disse, o juiz deverá ser convencido de que isso é extremamente necessário, mas se ele for convencido disso, é possível que ele adote essa providência prática e a gente vê isso ocorrendo muitas vezes nos mais diversos tipos de casos. Bom, essa é uma das formas de exigir aí o cumprimento da liminar, é o que fazer se a liminar não for cumprida, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma das possibilidades. Eu espero ter ajudado você aqui a desmistificar um pouco isso. Eu tento falar de forma em que o leigo possa compreender e o advogado possa ter uma certa luz. Eu adoro interagir com os meus alunos que são advogados e eu espero muito ter ajudado a todos vocês. Muito boa sorte, que tudo flua muito bem no seu processo e até o próximo vídeo.